Boa noite, pessoal. É muito bom Boa noite. ver alguns, né? E alguns pela primeira vez, para juntos aqui buscarmos, né, a presença do Eterno. É muito bom ter a tua companhia. Boa noite, pessoal. É uma alegria nós termos a companhia de vocês mais uma noite aí, né, querida? Verdade. Eu queria convidar esse casal aí, a Cristiane e o Alan, né, que vão falar para nós um lindo testemunho, né? E, então, esse chegou o momento, Cris e Alan, do testemunho. É um testemunho muito lindo de conversão, inclusive nas redes sociais, talvez alguns aí já conheçam, né? Eu não conhecia, fiquei assim muito admirada com a forma como Deus ele fala no nosso coração e a forma como ele quer nos salvar. Então vocês vão ver, né, ouvir e ver neste momento aí esse lindo testemunho. Nas redes sociais diz assim: mulher busca a igreja sozinha por 9 anos. Vamos ver essa mulher voltando para a gente isso daí? Cris, se apresentem para nós aí esse casal para a gente conhecer de onde vocês são. Bom, eu sou a Cristiane, nós somos aqui, nós moramos na Vila da Quinta, aqui na cidade de Rio Grande, pertencemos ao distrito Praia do Cassino e nos batizamos dia 17 de junho de 2017, faz pouquinho tempo. Eu sou Alan, a gente é pai e mãe do Matheus e do Isaac. O Matheus com 19 anos, Isaac com 16 anos. E a gente é uma família aí que está buscando fazer aí o que a gente pode para estar trabalhando na casa de Deus, né? E na obra de Deus. Alcançados pela graça do Senhor, graças a Deus. Né? Amém. Mas a nossa história começa quando eu era criança ainda, né? Eu tinha dois tios que eles nunca foram adventistas. Um já é falecido e ele passava assim de igreja em igreja. Ele ficou a vida dele inteira um pouquinho em cada igreja, assim. E um outro tio que ainda é vivo, né? Eles são dois irmãos do meu pai. E esse tio que visita a nossa casa aqui com frequência ainda, graças a Deus. E ele nunca frequentou nenhuma igreja, mas os dois tinham o hábito de ler a Bíblia. E cada reunião familiar que tinha, né, eles expunham ali algumas coisas, assim. Os dois sempre vinham conversar sobre a Bíblia. Eu era criança e eu lembro de ficar encantada ali, escutando eles falarem daquele livro tão mágico, assim, né, que trazia tanta coisa ali dentro. Todos os assuntos puxavam para a Bíblia, né? E, e aí algumas coisas eu cresci, assim, como verdades de ouvir aquelas conversas ali, né? Uma delas, por exemplo, era que os mortos não falam, que os mortos dormem, né? Então, isso era muito fixo e muito firme no meu coração de aprender, de ouvir eles falando ali. E eram reuniões esporádicas, assim, mas adoração de imagem também, eu cresci entendendo isso como não sendo ideal, não sendo o que Deus queria. E, e foi isso, assim, basicamente isso foi o que basilou, né, a nossa decisão depois. Eu tive alguns contatos com algumas igrejas evangélicas, né, ali no início da adolescência, mas foram pouco. E aí, bom, a gente casou, veio o Mateuzinho, que é o nosso mais velho, né, que tem 19 anos. E aí, quando o Mateus tinha 4 anos de idade, a nossa família sofreu um acidente. Uma sobrinha minha faleceu nesse acidente. E ela era quase da idade do meu filho mais velho. E a família ficou muito, muito abalada, né? Foi um acidente de trânsito. E a família deu uma bagunçada, assim, naquele período, né? Minha mãe ficou com depressão. E o Matheus, que é o grande precursor disso, né? Ele desenvolveu terror noturno. E aí as nossas noites começaram a ficar muito complicadas em casa, né? O Matheus, ele é hoje um jovem muito calmo, muito tranquilo, e ele era uma criança também muito calmo e muito tranquilo. E ele, então, ele começa a ter essas noites que eram muito difíceis, assim, ele acordava, na verdade ele não acordava, né? Ele sonhava com o acidente, ele vivia o acidente algumas vezes durante a noite, às vezes era duas, três vezes.
e ele levantava e chorava e gritava e ele não tinha uma noite tranquila. E isso começou a prejudicar, assim, o Mateus, ele acordava, de manhã ele levantava às vezes com olheiras, né? E o tratamento da medicina, assim, ele vai dar algumas medicações muito fortes, que tarja preta, essas medicações que eu não gostaria de dar, porque não entendia o que precisava. E aí a gente vai dormir em uma casa de um parente. Esse parente ele tinha uma outra religião, né? E aí o meu filho tem, então, meu filho, o Matheus tem uma crise na casa desse familiar. E aí, na tentativa de ajudar, né, porque era a crença desse familiar, ele entende que então era a minha sobrinha que estava tentando se comunicar através do meu filho, né, e que eu deveria levá-lo a um centro espírita. E naquele mesmo momento, Deus, né, na sua misericórdia ali, ele me faz lembrar disso, né, que os mortos eles não falam, que os mortos eles dormem. E então naquele momento eu tive um pavor assim, porque eu identifiquei que era o inimigo, que era Satanás ali tentando usar o meu filho, né, tentando se apossar dele, né? E, e aí eu entrei num certo pavor, assim, mas eu sabia que não era o lugar ideal para levar ele, só que eu não sabia o que fazer, não sabia onde levar, não sabia o que fazer para resolver a situação ali. Não queria dar medicação, não ia levar no centro espírita, e o que que eu fazia? E aí eu lembrei também da Bíblia, quando diz lá que os filhos são a herança do Senhor, é um presente que ele dá. E na volta para casa, né, eu tive a ideia, assim, conversando com Deus nos meus pensamentos ali, de fazer um momento em que eu ia ler a Bíblia com os meus filhos em casa. E aí eu cheguei em casa e comecei a fazer. E aí eles eram os dois pequenos. O Matheus tinha 4 anos e o Isaac, o nosso caçula, tinha 2 anos quando isso aconteceu. E aí eu criei em casa, então, um momento de falar com Jesus. E aí todos os dias antes de dormir, a gente tinha aquele momentinho ali em que eu contava alguma coisinha da Bíblia para eles, ilustrava alguma historinha. Depois nós nos ajoelhávamos, nós os três, e dávamos a mão. O Alan nunca foi contrário a esse momento. Ele nunca se opôs, mas ele não participava. Pelo início não participou, né, Marita? Não, eles ajoelhavam no quarto e eu ficava olhando TV na sala. Ficava cuidando do movimento deles dentro do quarto. E, e aí, um mês, aí na primeira noite que eu fiz isso, o Matheus não teve nenhuma crise. E eu já entendi que era a resposta de Deus. E as crises foram espaçando e foram diminuindo. E aí, um mês depois, o Matheus, quando eu me dei por conta, o Matheus não tinha mais, não estava tendo mais crises. E aí as crianças começaram a gostar daquele momento. E, e aí eles já esperavam, eles cuidavam no relógio, porque eles deitavam todos os dias no mesmo horário, era sempre às 10 horas que eles deitavam, e eles sabiam que às 10 horas era a hora de falar com Jesus. E então eles já cuidavam e já perguntavam, e eles acabaram crescendo assim, né? E aí, então, eu comecei a estudar, assim, com o tempo, e a vontade de trazer o Alan para aqueles momentos, ela começou a aumentar, assim, né? E essa necessidade da família estar junto ali, buscando ao Senhor. E aí, então, eu comecei a orar por ele, tentei algumas estratégias para chamar a atenção dele, então, para a Bíblia, né? E ele gostava muito de história, sempre gostou muito de história, e eu nunca. Mas aí eu até fui meio que estudar isso, arqueologia, assim, história, para poder ter algum assunto que chamasse a atenção dele. E aí, e orava bastante, assim, né, para que a gente pudesse achar a casa do Senhor. E eu orava dizendo o seguinte, que eu não queria ficar trocando de igreja, que eu queria que Deus me levasse para a igreja dele e que dali nunca mais eu saísse. E aí, para minha surpresa, um dia ele vai viajar. Acho que essa parte acho que é melhor tu contar. Não, eu só queria fazer um feedback rápido, né? Porque a gente também tem uma história antes. A minha juventude, eu era ligado à Igreja Católica, até perto da Santa Terezinha, na Coab Tablada, ali tem a Igreja Paróquia. Então, eu frequentei ali o grupo jovem,
fiz a primeira catequese ali e tal, e participei de Nazaré, então tinha um vínculo com a Igreja Católica, né, na minha juventude, mas depois isso me afastei, mas eu me lembro que aqui na Quinta toca no domingo a Igreja Católica e me dava vontade de ir na igreja, mas também me deixava muito claro, né, que a Igreja Católica não era o caminho para ela. Então eu nem convidava, né, nem tinha a coragem de convidar ela para ir. Então, mas partindo do ponto aí que a Nani parou, que foi a situação de eu ir fazer um concurso lá e tal, e aí eu fui em Lages, nessa viagem aí, e aí depois da prova eu fiquei numa rodoviária lá e esperava algumas horas lá, porque é interior, né? Eu gosto bastante de conversar, assim, então eu pensei, vou conversar com alguém, vou achar. E tinha um senhorzinho caminhando por dentro da rodoviária, meio inquieto, e ele veio e sentou no banco que eu tava, né? E eu já nesse ponto eu já estava lendo a Bíblia, e aí eu pensei assim que o que que ia conversar com ele, né? Aí eu disse, vou conversar da Bíblia. Só que eu tenho um fato curioso, assim, que eu gostava de ler a Bíblia antes. Eu abria assim a Bíblia e disse, o que que Deus quer falar comigo hoje? E aí muito caiu no livro de Jó, né? Muitas vezes. Aí eu comecei primeiro a ler aquele capítulo, até li o livro todo de Jó, e depois comecei a ler a Bíblia aí de início ao fim, né? E já tinha passado por Jó, quando encontrei esse irmão lá na rodoviária, né? Só que nesse encontro nós tivemos 3 horas lá conversando na rodoviária, e eu puxei o assunto de Bíblia, e ele era um cara que conhecia muito a Bíblia. O nome dele é Ademar. É o nome do meu tio até, Ademarcos, que eu gravei, sou péssimo com o nome. E gravei o nome dele, conversamos, e ele me contou algumas coisas que eu não sabia da Bíblia. Eu já vinha assistindo alguns vídeos, entre eles estava do Rodrigo Silva também, então eu já tinha a Bíblia como verdade na minha cabeça, a Bíblia é algo real, porque até então, como católico, a gente não tem esse entendimento, né? Mas aí o Ademar, ele me fala 3 coisas assim que eu me lembro até hoje, que é: primeiro, a gente morria e não ia para o céu. Eu sempre achei que a gente morria e ia para o céu, né? Nunca pensei que a gente voltava para o pó da terra. Então, isso me pegou muito de surpresa. A segunda coisa que ele me falou foi sobre o sábado, né? Eu não sei se está bem na ordem, né? Faz algum tempo já, mas foram as coisas que me impactaram. Aí ele falou do sábado, que sábado deveria ser guardado, né? E eu achava que sábado, tinha um pessoal aqui na Quinta, que vem ser nossos irmãos hoje, né? Que guardavam o sábado, e eu pensava que o sábado era coisa de louco, né? É isso que eu pensava do sábado. E aí eu sei que ele também falou da volta de Jesus. E aquela conversa me impactou muito, a tal ponto de eu pensar até que tinha sido um anjo, depois que a gente nunca mais ali, por um período de 3 anos, 4 anos, né? A gente não se encontrou mais, né? Eu mexi até que era a conversa com Jesus, né? Realmente foi uma conversa, assim, muito abençoada, ele estava muito abençoado, esse irmão Ademar. E vim com essas novidades aí para contar para a Nani, para conversar com a gente. Nesse período eu já tinha entrado para o culto familiar, né? Que a Nani vai contar um pouquinho mais depois disso. E nós já estávamos à procura de uma igreja, mas não sabíamos para onde ir. Quando eu cheguei e expus essas coisas para Nani, ela foi me respondendo. Eu não sei, acho que tu responde ele fica melhor, né? E aí ele começou a vir aos poucos familiar aqui em casa, e a gente nem chamava disso de culto familiar, né? A gente chamava de hora de falar com Jesus. E aí ele começou a ler assim algumas coisas aqui em casa, e eu estava muito feliz, assim, mas eu não tinha ideia do nível que ele estava. Eu achava que ele estava muito abaixo do que ele já estava, assim, lendo a Bíblia, né? E aí, quando ele chegou de lá, ele chegou muito impactado. E nesse momento, eu já estava dizendo para ele que eu queria participar de uma igreja, assim, que eu precisava fazer parte do corpo de Cristo, que eu já tinha lido, nesse período aí, eu já tinha lido a Bíblia 3 vezes. E aí eu já tinha noção da necessidade que eu tinha de participar de um corpo, né? Que era a minha obrigação achar uma igreja. Então a gente visitou algumas igrejas e aí só em uma igreja que a gente foi 2 vezes, porque nas outras a gente acabava indo uma vez só e já identificava alguma coisa que não era ali exatamente como estava na Bíblia e a gente já não retornava. E aí só que quando ele voltou lá de Lages, que ele conversou com o Ademar,
Eu lembro como se fosse hoje, assim, o Alan ele é uma pessoa que tem muitos argumentos, sempre, né? E então eu tinha medo de falar para ele que Jesus ia voltar, porque eu pensava que ele podia me convencer do contrário. Então eu guardava como segredo isso, né? E aí, quando ele chegou lá de Lages, ele chega e me diz assim: a primeira pergunta que ele me faz é sobre os mortos. Que ele diz: tá, mas é verdade que os mortos estão dormindo? Que eles estão no pó da terra? A Bíblia diz isso. Ele disse assim para mim: eu disse, é verdade, isso está na Bíblia. E aí ele disse: tá, e Jesus? É verdade que Jesus vai voltar? E aí, quando ele me falou isso, me deu um gelo, assim, né? Porque eu pensei, e agora? Eu não posso dizer que Jesus não vai voltar, porque ele vai, aí eu vou estar mentindo. Mas se eu disser que ele vai voltar e ele me encher de argumentos dizendo que não é assim, como que eu vou conseguir ter argumento suficiente para convencer ele? E aí me deu aquele gelo, eu lembro só de orar para Deus e dizer assim: Senhor, me ajuda aí agora, porque é só na tua mão. E aí eu respondi para ele: sim, é verdade, Jesus vai voltar, tá na Bíblia. Ele olhou para mim super convencido de que aquilo era real e de que Jesus ia voltar. E aí ele me fala do sábado. E ele diz: e o sábado? E aí eu disse para ele, né, como toda boa cristã, eu disse para ele assim: não, o sábado não precisa. O sábado é do Antigo Testamento. E aí eu lembro como se fosse hoje do olhar que ele me fez, né? Ele me fez um olhar assim que a gente que é casado já há um bom tempo, a gente já sabe, né? Ele me deu aquele olhar de tipo, não me convenceu, mas ele não falou nada, ele ficou quieto. E aí aquilo me inquietou também sobre o sábado, né? E aí ele me diz, eu conheci o Ademar, ele é da Igreja Adventista e eu fiquei curioso para saber, tu sabe, se tem igreja adventista aqui no nosso bairro. Na época nós não tínhamos carro, então era muito difícil procurar uma igreja em outro lugar, né, É, que ficasse eu tinha distante. uma regra que eu não procuraria igreja se não fosse no meu bairro. Eu achava muito chato sair, pegar ônibus, coisa, então não ia de jeito nenhum em outro bairro. E só assim um comentáriozinho rápido, o Ademar, ele colocou para mim o endereço do Lições da Bíblia na internet e a TV Anjos. E o Lições da Bíblia, casualmente, ele estava no trimestre de Jó. Então eu falo muito que o livro de Jó que foi usado para me converter, né? Porque eu comecei a acompanhar as lições da Bíblia, eu me lembro que eu nem gostava dos primeiros que eu assistia, mas era porque era Jó. Então os planos de Deus, né, é fantástico, assim como ele vai trabalhando a gente, né? Eu segui acompanhando e aquilo nos ajudou, né? O acidente aconteceu em 2008, era abril de 2008. E aí a gente começou a procurar então a igreja adventista no final de 2016, no final do ano de 2016. A gente demorou um pouco para procurar, para achar, porque até o site da igreja ele apontava um lugar errado, assim. E aí eu até ia lá no bairro onde apontava o site ali do Procura uma Igreja e lá não tinha igreja nenhuma. E aí eu pensava, deve ter fechado a igreja, né? Era isso que eu pensava. Aí um dia eu achei uma página do Facebook, achei uma página do Facebook da Igreja da Vila da Quinta. E aí ali já coloquei nas mensagens perguntando se tinha a igreja, né? E quais eram qual o endereço, quais os dias de culto. Aí bem rápido uma moça dali, ela era líder do Desbravador na época, ela que fazia a manutenção da página. E aí ela já respondeu ali, e nós fomos no primeiro culto, a primeira vez que nós fomos era um domingo à noite. Eu consegui falar com ela no sábado à tarde, e aí no domingo à noite nós já fomos. E aí, quando a gente chegou lá, a recepção dos irmãos foi muito boa, mas foi muito engraçado ao mesmo tempo, porque eles falavam conosco como se nós fôssemos adventistas já, porque nós chegamos com Bíblia na mão e, né? E aí a gente não se entendeu muito bem, mas eles foram muito calorosos assim na recepção, muito amistosos assim, foi uma recepção muito gostosa de um culto de domingo à noite. E eu tinha muita aflição no coração porque eu sabia que a gente precisava fazer parte de um corpo e eu não estava encontrando. Mas aí naquele primeiro culto ali que a gente vê, que a gente assiste, quando a gente era uma jovem que pregava no culto, eu lembro das palavras até hoje. E quando a gente sai do culto e vem caminhando até em casa, dá uns 15 minutos, 10, 15 minutos de caminhada até em casa, eu posso escutar ali o relato dos três, né? Porque eu sabia que eram eles, né? Eu sabia que Deus ia me direcionar para a igreja dele através da minha família, né?
E o meu filho mais velho, assim, ele é mais sério, mais contido. E aí a frase que ele disse foi simplesmente, eu gostei. O mais novo já é mais emotivo, assim, e aí é mais descritivo também. Aí a frase que ele disse foi, mãe, nas outras igrejas que tu me levava, eu não conseguia orar, mas nessa eu consegui. Eu gostei, mãe, eu gostei muito, ele disse. Na época, os nossos filhos tinham 14 e 11 anos, na época, no primeiro culto que nós fomos. Então, ali, né, do período que estudamos em casa. E o Alan falou também uma frase muito engraçada, porque ele diz assim: ah, a gente tem que voltar no sábado, porque o sábado é que é o dia deles. Como o domingo tinha sido bom, né? Eu pensei logo que sábado seria melhor ainda, né? E tinha razão, né? O sábado foi muito bom. E aí, assim, eu acho que a gente já está meio excedendo esse tempo. É. E eu não quero cansar os irmãos. Tem um pastor que diz que ninguém está interessado no testemunho de vocês, né? Então, mas a gente aí frequentou a igreja 3 meses e a gente tentou ir lá sábado e eu gostava de estar quarta e domingo também. E aí teve uma irmã lá que foi nos perguntar se a gente queria se batizar, né? Porque teve um batismo, um apelo, e a gente foi à frente, né? E depois veio essa pergunta se a gente queria se batizar, e eu disse, olha, eu tenho urgência de me batizar, porque eu já tinha convicção, né? Até então a gente já está num processo, né? De conversão e de busca de seguir uma vida cristã, e aí foi muito legal que aí foi toda a família pro tanque junto, né? Aí nos batizamos no mesmo dia e foi muito legal, né? Foi top, foi o pastor Valdir que nos batizou, então uma alegria para nós e a gente agora quer ver aí se não sai nunca mais da igreja, né? Vamos lutar para ver se a gente fica aí pelo menos os anos que faltam até Jesus voltar ou até a gente fechar os olhos nessa terra permanecer ao lado de Jesus. E bem rápido só dizer que a gente depois conseguiu o contato do irmão Ademar, esteve lá com ele, eles choraram, ficaram muito felizes, ele e a esposa Tânia, de saber o fruto que teve, uma conversa de rodoviária de 3 horas, realmente impactou de forma muito especial, né? E a gente já pôde estar lá na igreja deles e contar um pouquinho desse testemunho, e é uma satisfação agora poder compartilhar com vocês. Teria mais coisa, mas eu acho que tá todo mundo já cansado de nos ouvir, né? Amém. Obrigado, queridos. Louvado seja Deus. Mas quem quiser saber maiores detalhes, está ali nas redes sociais, né? Você digita lá Mulher, Igreja, né? Depois de estudar a Bíblia. Então, a gente percebe o que aí, né? Várias coisas nós podíamos falar com relação a esse mesmo testemunho, mas nosso tempo, né? É cronometrado, como nós dizemos, queremos ouvir ali o pastor Ranier, mas a gente vê a importância de estudar a Bíblia, né? Se nós buscarmos Deus, Ele vai nos orientar, Ele vai nos dirigir. E vemos também aí a cura, né? Um mês depois, a cura do Mateus, né? Pastor, quer falar? Não, só dizer que esse casal top estava no barranco. Encontrei com eles lá. Então, pastor, Obrigado por estar aí. Lá foi o contato que a gente colheu, foi lá. Bênção pura. Foi lá que a gente pegou o novo. contato deles, né? São pessoas realmente usadas por Deus, e a gente vê ali, né, que a cura veio com Mateus depois de um mês ali, então muitas bênçãos que realmente vocês continuem sendo essa bênção que né, e muitas pessoas serem abençoadas e encontrar Cristo por intermédio de vocês. Obrigada, viu? Quem quiser saber mais, né, mais detalhes, vai lá nas redes sociais que você vai encontrar ali o encontro na rodoviária, enfim, todos os detalhes, né, que ainda tem nessa linda história de conversão. E o maior milagre aí, né, a gente acredita, né, casal, o Alan, nós estávamos pronunciando mal, né, nós estávamos dizendo o nome do nosso filho Alan, Alan, e acredito que ele tem bastante, assim, poder de argumento, porque trabalha na parte de direito, é advogado, né? Então, os advogados têm bastante poder argumentativo, por isso que a Cris aí ficava um pouco receosa, né? Mas Deus no controle, o Espírito Santo falando, né? E aí a gente vê esse lindo testemunho de conversão. Obrigado, viu? Pastor Rony, a gente acabou conhecendo ele aqui em Pelotas,
Eu e a Rosângela, nós não éramos casados, completamos 11 anos de casados, e o pastor apareceu aí, lá no Santos Dumont, lá, fazendo algumas visitas com a gente, e foi muito bom. Acho que não estava formado ainda, né, pastor? Eu já estava formado? Boa noite, irmãos. Boa noite, Bruno, Rosângela. É uma alegria ver aí o pastor Adailson de novo, né? Pastor faz anos que a gente não nos vê, né? Eu estive aí em 2008, foi o ano que eu comecei meu estágio de faculdade, ainda fiquei na casa do Montim, e essa época a gente andou por aí tudo aí, né? E eu trabalhei no Pestano alguns meses ali, foram 3 meses, ainda era pastor Zênio aí que estava aí, né? Foi muito bom encontrá-lo também, que ele foi meu pastor, apresentou minha filha mais velha, ainda na minha época, que eu era recém-casado. E ali trabalhamos aí, foi uma experiência muito boa, foi uma alegria trabalhar aí. E depois, em 2010, foi o primeiro lugar que eu trabalhei quando voltei para ser pastor, foi no Pestano também, aí na Santa Terezinha. Então, aí temos uma história aí grande aí na casa do irmão Tim, né, da irmã Alma. Esses dias a irmã Alma estava aqui em Lajeado. Encontrei a irmã Alma, veio aqui, ela e a Ellie tá morando aqui pertinho, né? E ela veio da casa da neta e encontramos ela na minha igreja aqui, que nós tínhamos uma programação em Lajeado. Mas é uma alegria estarmos aí, irmãos, com vocês aí de Pelotas. Pelotas sempre nos dá uma nostalgia, uma nostalgia, uma saudade. Eu trabalhei aí em Pelotas, trabalhei em Rio Grande também, trabalhei ali, fazendo trabalho com o pastor Paulo Bife ainda naquela época, né? E a gente sempre fica com a lembrança. E eu estava lá no Uruguai, e aí encontrei com o Bruno, né, lá do Brasil ali. Encontramos ali o Bruno ali, conversamos um pouco, né? E ainda estava no Uruguai ainda, trabalhei alguns anos no Uruguai, depois que saí da Associação Sul-Rio-Grandense. Ficamos lá praticamente 5 anos. E agora estou há 1 ano e meio de volta aqui no Brasil, aqui em Lajeado, para trabalhar para Deus aqui também. Meus irmãos, eu sei que o tempo de todo mundo aí é rápido, o dia de preparação já entrou, né? Temos aí um dia que com certeza vai ser de bênção, porque na sexta-feira é o maná dobrado, então as bênçãos vêm de forma dobrada. E eu quero começar contando a história para vocês. Eu não sei quantos ouviram ou já estudaram sobre as batalhas de Stalingrado, ou a batalha que ocorreu em Stalingrado. Bom, a batalha ela aconteceu entre 23 de agosto de 42 e 2 de fevereiro aí de 43. Foi uma das maiores batalhas dentro da época da Segunda Guerra Mundial, porque de um lado estava a Alemanha nazista, Itália, Romênia, Hungria, Croácia, era um grupo de líderes ali combatendo contra a União Soviética. Eles queriam tomar Stalingrado da União Soviética. E nessa época, o comandante maior da força da Alemanha nazista era Hitler. Hitler e Friedrich, outros tantos que estavam com ele, né? Na Itália tinha Ítalo e aí na Hungria tínhamos dentro da Hungria um outro general chamado Yugoslav, e também aí do outro lado nós tínhamos Joseph Stanley e mais alguns dos seus comandantes. O interessante foi que nesta guerra, foi uma guerra com não uma duração muito grande, mas foi uma guerra que teve mais de 2.700 soldados do lado de um lado, mais de 187 mil soviéticos, e uma luta com mais de 3 mil peças de artilharia, 500 tanques, 600 aeronaves do lado de Hitler. Por outro lado, 2.200 peças de artilharia, um número menor do lado da União Soviética. Mais de 400 tanques, nós tínhamos ali 300 aeronaves. E esta batalha foi uma das mais sangrentas batalhas, porque do lado dos nazistas foram mais de 650 mil mortos, em torno de 800 mil mortos e feridos e desaparecidos e capturados.
Por outro lado, a União Soviética teve mais de 1.129.000 mortos. E a pessoa, feridos, desaparecidos, capturados, e de um lado mais de 1.500 tanques destruídos, 900 aeronaves abatidas, mais de 6.000 canhões e armas pesadas perdidas, só do lado dos nazistas. Do outro lado da União Soviética, mais de 4.341 tanques destruídos, 2.769 aeronaves abatidas, mais de 15.000 canhões e armas pesadas perdidas. Veja, que desastre foi para todos os dois lados esta batalha. Mas por que estou falando desta batalha, gente? Porque a mensagem que eu quero trazer para você hoje é exatamente o campo de batalha, que não é o campo de batalha físico, onde nós andamos aí vendo guerras e rumores de guerras. Eu não vou chamar atenção para os últimos momentos em que vivemos nessa terra, no sentido dos sinais que estão acontecendo. Porém, eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 4, verso 8, para que nós possamos ler, então, esse texto aí, que é um texto muito lindo que a Bíblia nos traz aí. Então, se você tem sua Bíblia aí, pode abrir em Filipenses 4, verso 8, e ali diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Veja, irmãos, que lindo esse texto. Nós podemos tirar aqui um tempo só para analisarmos cada palavra aqui. Porém, Paulo, como um grande, inteligente e culto homem, ele formado aos pés de Gamaliel e membro do Sinédrio, portanto, conhecia perfeitamente a crença já existente em seus dias e propagada pelo imperador aí, Marco Aurélio, que dizia o seguinte: o homem é aquilo que ele pensa. O homem é aquilo que ele pensa. As atitudes são resultados de pensamentos alimentados. E a maior batalha que acontece hoje, irmãos, não é então a batalha da União Soviética, não é a batalha que acontece nas terras aí onde as pessoas estão tentando fugir delas, mas a maior batalha que acontece hoje é aqui na nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha aberto, onde Deus batalha diariamente contra o mal e o mal contra Deus. Veja que certamente foi o pensamento, pensando nisso, que Paulo chamou a atenção dos membros da igreja de Filipos e também de todos os cristãos. Ele queria lembrá-los de que pensamentos influenciam comportamentos. O resultado dos pensamentos, sabe quais são? E isso a medicina a cada dia aumenta as descobertas da relação entre a mente e o corpo. A influência dos pensamentos é muito forte, irmão. As descobertas médicas dizem que a alegria possui um forte efeito estimulante. Em momentos de motivação, sorriso, etc., diz que o corpo produz uma substância chamada endorfina. Eu me lembro que alguns anos atrás, bastante anos atrás, um doutor adventista, creio que coreano, ele esteve lá na escola e ensinou aí bastante sobre a endorfina, né? E cantava algumas músicas conosco lá, ensinando que a endorfina era algo muito importante, isso há muitos anos. E a endorfina, ela lançada no sangue, ela fortalece o sistema imunológico, diminui, assim, a incidência de doenças. E por isso é que Salomão falou, um texto que você talvez conhece de memória aí, né? E sabe bem o que ele diz, que é o texto de Provérbios, capítulo 13, ou capítulo 15, verso 13, diz lá: o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Você lembra da pandemia aí, né? Quantas vezes nós estávamos com o coração abatido, não é verdade? Isso demonstrava-se no rosto da gente, na forma que nós olhamos, pessoas ao nosso lado morrendo, né? Que coisa triste quando o nosso espírito está abatido pelas percas que temos.
Eu sei de casos daqui do Brasil, quantas pessoas perderam os seus queridos nessa época. Porém, o coração alegre serve de bom remédio. Por isso que a endorfina é lançada nas correntes sanguíneas e nós ficamos felizes. Já por outro lado, a tristeza, os pensamentos de pessimismo, raiva, depressão, etc., possuem um efeito enfraquecedor. Quando a tristeza se abate aí em nós, o corpo larga na corrente sanguínea uma substância química chamada adrenalina. Então, a adrenalina tem a sua função de proteção, de alerta, de fazer com que nós possamos estar mais dispostos para algumas coisas. Porém, veja, quando essa adrenalina ela é constante demais no nosso sangue, ela prejudica as nossas, eh, as nossas fontes de vida, as nossas veias, nosso cérebro. Tudo é prejudicado pela quantidade de adrenalina. Então, a adrenalina enfraquece o sistema imunológico, facilita o aparecimento de doenças e faz com que as pessoas fiquem mais desanimadas. Ellen White, no livro Ciência do Bom Viver, ela concorda com isso, dizendo que a realidade médica, ela diz assim, no sentido de entender que a realidade médica é verdadeira, e também as palavras de Paulo, ela diz assim que há muito íntima relação entre mente e corpo. Veja, a afinidade existente entre mente e corpo é muito grande. Você não pode ir à igreja ou até estar aqui numa reunião dessa, escutando mensagens bonitas, como foi aí o testemunho dos nossos irmãos, né? E escutando a mensagem da palavra de Deus, se você estiver com uma dor de cabeça, ou se você estiver com uma dor aí num membro do corpo que ficou ferido por algum acidente, por alguma desventura aí, algum ferimento, então você acaba ficando incomodado, preocupado e não presta atenção. Então veja, a afinidade existente aí, ela é muito grande. Quando um é afetado, o outro sente, né? A condição da mente tem muito que ver com a saúde do sistema físico. A gente vai ao médico às vezes lá e os pastores passam muito por isso, né? Muitas vezes a gente vê colegas se afastando, sendo afastados aí por problemas psicológicos, porque eles têm muita pressão às vezes na igreja, muitos problemas que eles têm que enfrentar, escutam muitas coisas, às vezes a igreja é confusa com problema. Então veja, aí a gente vai no médico e está com um colesterol alto, está com problema de triglicerídeos, está com problema não sei do que, e a pessoa não entende por quê. Problemas, muitas vezes, psicossomáticos. Então, veja, a condição da mente tem muito que ver com a saúde do sistema físico. E se a mente está liberta e feliz, está contente, com a consequência de haver feito bem, o senso da satisfação por ter propiciado felicidade a outros, isso produzirá alegria e reagirá sobre todo o organismo, produzindo melhor circulação do sangue, estimulando todo o corpo e, por fim, irmãos, a bênção de Deus acaba por curar a vida da pessoa. E os que são pródigos em beneficiar os outros experimentam essa maravilhosa bênção também no coração e na vida. Então, que interessante ver que tudo isso aí está no benefício social. Ellen White já falava disso há 150 anos atrás, né? Pensando exatamente nisso. Mens sano, corpore sano. Ou seja, mente sã, corpo são. Agora, por que Paulo fala dos pensamentos, irmão? É interessante observar por que, ao invés de recomendar atitudes saudáveis, olha, vamos fazer exercício físico, cuide da alimentação, por que Paulo recomenda aos filipenses cultivar pensamentos puros? Além da crença existente na sua época, existem outros motivos. Eu quero frisar em alguns deles aqui primeiro. O primeiro deles é exatamente porque Jesus havia ampliado a visão do pecado. Ele apresentou os pensamentos como sendo pecado também. Ele disse o que lá? Ó, se você olhar para uma mulher com pensamentos impuros, você já pecou, já adulterou com ela. Então, veja, Paulo fala sobre os pensamentos aqui da cabeça, porque ele vem de um reconhecimento de que o próprio Jesus já tinha ensinado isso.
ensinado que a mente precisa estar de acordo com aquilo que crê e viver aquilo que aprendeu. Além disso, ele deu muitos destaques aí à importância de cuidar do homem interior do coração, porque daí procede todos os maus pensamentos, homicídios. E veja, Jesus faz um contraponto na vida daqueles que andam com pensamentos bons na cabeça e daqueles que andam com pensamentos maus. Esses dias eu estava viajando com alguns colegas aí aqui do campo, né? E nós estávamos aí pro interior viajando e nós falando assim de algumas coisas que já fizemos aí, que não eram muito boas, né? E um deles disse assim para mim, olha, eu não sou um homem de coragem de matar ninguém. Nunca matei ninguém e acho que nem tenho estrutura para fazer isso. Mas com o coração, quantas vezes eu já matei, viu? Então veja, irmãos, aí estavam abrindo o coração ali, nós conversando e pensando assim, é verdade, né? Quantas vezes a gente faz maldade no coração, não realiza fisicamente, porém o coração, a mente já praticou aquilo. Paulo sabia que é na mente humana o centro do controle da vida, que ocorre o grande conflito. E para controlar os desejos do homem através de sua mente e pensamento é que Cristo procura conquistá-lo, porém Satanás seduzi-lo. Veja, é por isso que Cristo procura conquistar-nos e Satanás seduzir-nos. É assim, porque Deus se comunica com o homem, é um outro ponto onde entendemos que Deus se comunica através do nosso lóbulo frontal, é por meio da mente, dos nossos pensamentos, é que nós chegamos a Deus ou não. Por que hoje você vê em todas as grandes cidades e as pequenas também, a droga sendo um grande, sendo encontrada em grande proporção em todos esses lugares? Exatamente porque a droga é um artifício satânico para destruir o cérebro das pessoas. Droga, cigarro, bebida, tudo vai afetar no fim o cérebro das pessoas. E isso é o que o inimigo quer, porque Deus não pode comunicar-se com uma pessoa que está com a mente embotada, e não só por drogas ilícitas, porém hoje temos drogas lícitas que estão na mesa da gente. Nós temos aí açúcares, temos aí bebidas que fazem mal, como café, temos outras tantas comidas que às vezes estão na nossa mesa e que acabam sendo drogas para nós e nossos filhos. Veja, Deus se comunica, é por isso que Paulo fala sobre a mente, porque é aqui que Deus se comunica. É exatamente por isso que mantemos uma ampla visão da manutenção da saúde e do corpo e possuímos nossa doutrina de saúde. O objetivo é ter mente sã em virtude de um corpo são e, por isso, estar apto a ouvir e discernir a voz de Deus. É exatamente isso que Ellen White fala no Testemunhos Seletos, volume 1, página 257. Quarto ponto do que Paulo trabalha em cima da mente é porque o pecado, antes de se tornar ato, é pensamento, irmãos. Antes de que você traduza em atos o seu pecado, você traduz ele em mente, em pensamento. E para corrigir o pecado é necessário buscar o poder de Deus para mudar primeiro os pensamentos, dentro dos 5 passos da tentação ao pecado. Sabia que pelo menos 5 passos nós podemos definir para a tentação? Ou melhor, para o pecado? É interessante assim observar que pelo menos 4 dos 5 pontos, dos 5 passos para o pecado, 4 deles estão diretamente ligados à nossa mente, ou já existem na nossa mente. O primeiro deles é a atenção. Na atenção, você presta muito tempo parado para ver alguma coisa. Você passa lá na sua frente uma moça bonita, você vê uma roupa muito boa para comprar, um carro lindo, eu não sei qual é a sua tentação, enfim, mas você vê uma comida muito saborosa, um restaurante de primeira qualidade, enfim, e você dá atenção àquilo, a um anúncio no seu computador, no seu celular. Segundo, você considera, você pensa assim, bom, mas é interessante, se eu der só uma olhadinha,
E se eu for só uma vez? E se eu provar só isso uma vez? Não vai ter problema, eu creio. Ninguém está sabendo, ninguém vai ver. O terceiro, então, irmãos, é o desejo que isso gera. Após você ter atenção pelo pecado, você considerar o pecado, o desejo surge. É aquele desejo, eu vi que era boa aos olhos e agradável ao paladar, né? Sansão na vida diz assim: isso agrada meus olhos, é essa que me agrada os olhos. O desejo surge daquilo que muitas vezes não há necessidade. Comprar algo que você não precisa para mostrar para quem não está interessado em você e que não vai nem notar o que você está fazendo. E o quarto, irmãos, é o planejamento. Como eu vou executar isso? Ninguém está vendo? Será que está tudo bem? É só uma vez? Eu vou fazer isso e logo, se não der certo, eu paro? E então, irmãos, tudo isso está trabalhando na mente. Quatro pontos. E então acontece o quinto, que é o ato. O ato vem, então, depois de você dar atenção, considerar, desejar aquilo e planejar na sua mente como executar. Assim é possível entender um pouco melhor por que Paulo recomenda o cuidado com a mente. Porque daqui, irmãos, entra todos os problemas que você pode ter ou as soluções que você merece encontrar. Ellen White manifesta preocupação e orienta a respeito dessa questão, dizendo o seguinte: os que não querem cair presa dos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso. Quais são as vias de acesso? Olhos, ouvido, nariz, boca, né? Não devem permitir, diz Ellen White, que a mente se demore ao acaso em qualquer assunto que o inimigo das almas possa sugerir. Não tem que ficar divagando, mas olha que será, né? Quando a gente vai em Pelotas, a gente vai no centro e vê aquele monte de doce, ah, que coisa bem boa, e a gente começa a pensar, mas eu vou comer só um dessa vez, sair da dieta. Então a gente começa assim a sentir o aroma, percebe com os olhos, ouve lá o vendedor oferecendo, e enfim a gente põe na boca. Não é que seja um pecado, mas assim acontece com outras coisas. Ellen White diz assim, como eu disse, né, que, que nós não podemos nos demorar em qualquer assunto que o inimigo das almas possa sugerir. Ele foi sábio e hábil para enganar Eva sem pecado. Imagine nós hoje, irmãos, seres pecaminosos, pecadores, devemos esquivar-nos de ler, ver e ouvir tudo que sugira pensamentos impuros. Ver, ouvir e ler. Deve ser muito cuidadoso com isso, irmão. O coração deve ser fielmente guardado, pois de outra maneira os, a alma vai vaguear em trevas e nós vamos perder nossa vida. Atos dos Apóstolos, página 518. À medida que alimentamos as entradas da alma, estamos alimentando atos correspondentes a esse alimento. Pode demorar, pode ser escondido, mas os pensamentos sempre acabam se revelando através dos atos. E às vezes a gente pergunta assim, puxa, mas o que aconteceu com aquele cara, com aquele homem, com aquela mulher? Eles eram tão firmes, tão fiéis, e era um pastor tão bom, e vocês têm conhecimento de quantidades de casos assim, né, irmãos? Que nós não precisamos entrar aqui em dizer, de pessoas boas, que tinham tudo certo na vida, por um momento decidiram ouvir, atender, acatar as ideias de Satanás, e ali ficaram. Fica uma pergunta, irmãos: que tipo de alimento estou oferecendo à minha mente? Estava estudando aí um relato, algo que foi relatado sobre a televisão, e aqui, de forma específica, uma pesquisa feita sobre a Rede Globo, e aí eu não estou aqui trabalhando contra uma TV ou outra, não, só estou querendo apontar para vocês que o Estado de São Paulo, no ano de 1993, isso eu estou falando de 30 anos já, né? 30 anos. Eu vou colocar aqui uma pesquisa bem antiga,
para que você tenha noção que há 30 anos atrás, o que era a TV naquela época. E imagine hoje como ela está. Então, a pesquisadora aí do estado de São Paulo excluiu somente o jornal, programação jornalística, né? Mas o resto eles captaram em uma semana, do dia 5 a 11 do 1, eles fizeram essa pesquisa de 1993. E eles, então, viram que ali foi apresentado 244 homicídios tentados ou consumados, 397 agressões físicas, 190 ameaças, 11 sequestros, 5 crimes sexuais, 26 crimes de sedução sexual, 60 casos de sedução, de condução de veículos, de roubo, de assalto, e também conduzindo veículos sob efeito de drogas. 12 casos de uso ou tráfico de drogas. 50 casos de formação de quadrilha. 14 roubos, 11 furtos, 5 estelionatos, 137 outros crimes. Já pensou, irmão? Isso em 1993. Como é que está a TV hoje? Talvez, assim, analisando essa situação, seja possível encontrar aí a explicação para uma religião dura e ineficaz, infeliz em muitos lugares. Procuram viver uma vida religiosa, mas alimentam a mente com pensamentos contrários a ela. São uma coisa por dentro e tentam parecer outra por fora. Veja, aliás, irmãos, esta é a situação descrita no Apocalipse, né? A igreja de Laodiceia estaria fria por dentro e quente por fora. Por isso, acaba se tornando morna e vomitada da boca de Deus. Sabe, irmãos, que para que haja vitória, deve haver uma mudança de desejo. E para que os pensamentos mudem, eles precisam ser transformados. Precisa ser melhor alimentado mesmo a cada dia a nossa mente. Como é que Paulo fala em Romanos 12, 1 e 2? Você lembra? Ele faz assim como que um rogo. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja, começa Paulo dizendo o seguinte: ele roga para que apresente o corpo como sacrifício vivo. E não existe sacrifício vivo, irmão. Ninguém é um sacrifício vivo, ninguém se auto-sacrifica. A pessoa só tem sacrifício morto, porém Deus não quer um sacrifício morto. Ele quer alguém que viva realmente, um sacrifício vivo, que é um culto racional. E ele diz ainda no verso 2, e não vos conformeis com este século. O que é conformar aí? Abre o seu áudio aí e me responde, por favor. O que é conformar? Quem é que quer me contar aí o que acha que é conformar? Vem lá? Me ajude aí. Estão dormindo já? Já nem estão me ouvindo? O que para você é conformar, irmão? Vamos lá. Nossa, não, fica até meia-noite aqui. Eu acho que ficar tranquilo com tudo que está acontecendo. É se acostumar com as coisas, né? Bom, acostumar com as coisas. O que mais que foi falado ali por cima que eu não ouvi? Ficar tranquilo com tudo que está acontecendo, né? É normal, isso é normal. Positivo. Começar a aceitar, agora, né? Veja, aceitar. Agora veja uma coisinha, sabe? Quando você vai fazer um bolo lá na sua casa, esses dias eu fiz um bolo aqui para levar para uma reunião nossa. Como é que fica o bolo de você lá, Rosângela? Como é que fica o bolo que você faz aí para levar para o pequeno grupo? Quadrado ou redondo? Às vezes faz quadrado, às vezes faz redondo. Então tu tem mais de uma forma lá, né? Mas sabe o que? A palavra conformar, irmãos, quer dizer exatamente com a forma. Ou seja, uma massa líquida fica na forma que for. Você já ouviu falar da religião líquida? A religião líquida dos tempos em que vivemos nada mais é do que uma religião que se conforma com qualquer lugar que ela está. Ela não tem forma própria. Ela aceita a forma que o mundo põe. E Paulo apela exatamente para isso há muitos anos atrás, dizendo: não vos conformeis, não fique com a forma deste século.
mas transformai-vos pela renovação do quê, irmãos? Da mente. É aqui que começa a renovação, é aqui que começa a transformação, e Paulo usa a palavra aqui, transformai-vos. A palavra aqui é aquilo que ocorre, metamorfose, é a mesma palavra para metamorfose no grego. Metamorfor é a palavra que acontece de uma mudança total da libélula para uma borboleta. É algo que você desconhece, aquilo ali já foi como é que chama? Um gusano, me passou a palavra em português. Um vermezinho que vira uma borboleta. Então, veja, pela renovação da nossa mente, nós temos que ser transformados, para que experimentemos, então, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, irmãos, quando pelo poder de Deus houver uma transformação dos pensamentos, ali haverá uma transformação de desejos. Em consequência, também dos atos que nós vamos ter e vamos desejar. E vamos desejar não agora o que o mundo oferece, mas o que Cristo tem para nós. Aí então diz Paulo, vamos experimentar. É só então que vamos experimentar. Paulo fala do corpo, fala da mente, da transformação dos nossos pensamentos e do prazer de fazer a vontade de Deus. Pensamentos, desejos e atos vão estar afinados na mesma direção. Sabe, você que tem filho pequeno aí, talvez ainda adolescentes em casa, né? Vocês podem usar de pequenos artifícios, né? Ajudar os pequenos a identificar o que estão sentindo e a lidarem com isso de melhor forma possível. Talvez você possa montar um álbum de sentimentos para que ele mostre quais os sentimentos que ele está tendo. É uma outra tarefa legal de fazer, até você mesmo fazer, sabe? Põe uma música aí, um fone de ouvido, escute uma música, seja ela uma música clássica, uma música gospel, uma música da igreja, enfim, um hino, e vai anotando ali, no minuto tal eu senti essa emoção, no minuto tal a minha mente foi para tal coisa. E vai pensando assim, meus pensamentos estão de acordo com a vontade de Deus? Meus sentimentos estão surgindo de acordo com a vontade de Deus? Crie baralho das emoções, baralhinhos com aqueles emotes, né? E você põe ali cara de sorriso, cara bravo, com fumacinha na cabeça, e brinque com as crianças, mostre para eles quais são os sentimentos que estão no coração, na mente deles, né? Será que isso aqui traz um bom sentimento? Essa atitude que eu tenho é uma boa atitude? Né? E assim você vai ensinando aí as crianças a terem também, desde pequena, identificarem quais são os sentimentos e o que elas têm alimentado na mente quando vê um desenho, quando vê um filme. O que isso tem trazido a elas? Medo? Tem trazido a elas insegurança? Ou tem trazido a elas paz no coração? Que Deus abençoe, irmão. E lembre-se, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há algo de bom, se é amável, né? Se tem virtudes, se há um louvor, nisso pensar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a certeza de que estamos com Ele em todos os momentos e que a nossa mente possa se desviar do mal, assim como Jó se desviava, assim como Daniel fugia daquilo que é mal, que o nosso corpo esteja em contato claro com a mente que está direcionada para Deus. Amém? Podemos orar? Amém. Sim. Então fechemos os olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá uma mente que pode realmente estar alimentada com bons pensamentos, com atitudes que vão fazer a diferença não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas. Te pedimos e rogamos por esses irmãos, amigos que estão aqui conosco, que se têm tido pensamentos maus, pensamentos suicidas, pensamentos homicidas, pensamentos adúlteros, que possam lançar nos teus pés essas coisas, meu Deus, e alimentar a mente com boas coisas. Ler livros da Senhora White, estarem agarrados cada dia na palavra do Senhor, meditarem naquilo que é santo, e que dessa maneira, ó Deus, cuidando do seu corpo através da alimentação que comem, daquilo que põe na mesa para os filhos, eles possam ter mente clara para entender o teu querer na vida deles. Ilumina a nossa mente, nos dê, Senhor, paz no nosso coração e que tenhamos um dia de preparação cheio de alegria,
cheio da certeza de que o Senhor está conosco. E que o sábado seja um dia de bênçãos maravilhosas para nós e para as nossas igrejas. Abençoe aqui o meu colega, amigo, pastor Adailson, que ele possa continuar firme no seu trabalho, a esposa, a filhinha, o filho, para que estejam todos nas tuas mãos também. E este grupo todo, Senhor, que possa ser para o glória do teu nome. Te pedimos isso e agradecemos no nome de Jesus. Amém.